venho aqui nesse vídeo hoje para tratar de um assunto que chamou a atenção do país todo, aquele caso do morto que teria sido usado para tentar conseguir um empréstimo. E eu pensei muito, assistir a algumas reportagens, procurei me informar sobre o caso para dar aqui a minha opinião. Então vou separar minha fala aqui em duas partes, vamos dizer assim. Primeiro, que crimes ela foi indiciada, esses crimes efetivamente aconteceram, e segundo, se aconteceram, é um caso para se ter prisão preventiva, porque a prisão em flagrante dela foi convertida em preventiva e ela está presa, sofreu inclusive maus tratos na prisão. Então a gente precisa analisar a necessidade dessa prisão, se essa prisão foi uma prisão necessária, fundamentada, ou se ela foi uma prisão simplesmente midiática para dar satisfação à sociedade. Bom, primeiro ponto. Que crimes essa mulher, a Érica, de 42 anos, teria cometido ao levar uma pessoa que supostamente ela sabia que estava morta para assinar um contrato? Bom, primeiramente é preciso saber se ela tinha a consciência de que a pessoa estava morta. Pelas imagens que eu vi, pelos depoimentos que nós vimos em reportagens, inclusive que passaram agora no último domingo, o tio Paulo chegou vivo no shopping, chegou vivo enfim, entrou no carro de aplicativo, enfim, os motoristas testemunharam, outras pessoas testemunharam. Então, a princípio, não houve um planejamento de, vamos pegar um morto, vamos simular um empréstimo, até porque isso seria muito mais para o estelionato e não para o furto mediante fraude, que é o que ela foi indiciada. Então, ela foi indiciada por 2 crimes: furto qualificado mediante fraude e vilipêndio a cadáver. Vamos por partes. O que é o furto mediante fraude? É você se usar de um artifício, de um meio artificial para realizar esse furto. E aí pergunto, seria possível, já que a assinatura do tio Paulo era essencial para a formalização do empréstimo, seria possível cometer esse crime? Eu respondo já, artigo 17 do Código Penal, crime impossível, seria possível. Se a assinatura dele era elemento essencial para o empréstimo, como é que você vai furtar, como é que você vai fazer essa fraude? Poderia ter simulado um documento, aí seria estelionato, né? Aí poderia você ter uma fraude, mas ali levando a pessoa presencialmente, né? Em nenhum momento ela tenta assinar com a mão dele, ela inclusive conversa com ele, pelo que eu vi ali, pedindo para ele assinar, né? Era uma sobrinha, mãe de 6 filhos, que todos, inclusive, deram entrevista falando muito bem dela como mãe. Ela tinha problemas com depressão, mas cuidava do tio, atendia ele. Me parece que esse empréstimo era inclusive para melhorar as instalações da casa, para que ele pudesse utilizar aí dentro das condições que ele vinha passando, né? Então não retira um pouco aquele aspecto egoístico que quis se dar ao crime. Então, em primeiro lugar, eu tenho minhas dúvidas se houve crime. Para mim é crime impossível. Também não acho que tenha havido vilipêndio a cadáver. Vilipendiar é desrespeitar propositalmente um corpo, quer dizer, você pegar e destruir um corpo, você usar o corpo para algum tipo de objetivo, de encenação, né? Aí sim você estaria desrespeitando, mas ali me parece que foi muito mais uma consequência. Em nenhum momento eu vi ela tentando verificar batimento cardíaco, verificando ou aparentando desconfiar que ele estava morto. É uma questão muito, muito, muito duvidosa. Se houve ou não houve crime. Mas vamos pensar que tenha havido crime, que efetivamente tenha ocorrido o furto mediante fraude, né? Que comportaria em tese prisão preventiva. Seria necessário prisão preventiva? Uma mulher que é primária, até onde sei, de bons antecedentes, um empréstimo de 17 mil, que seria, como disse, utilizado para a própria manutenção do tio, né, que se encontrava com problemas de saúde. A prisão preventiva não deve ser regra, ela deve ser exceção. Ela deve ser exceção porque ela só deve ser decretada quando aquele que é preso puder colocar o processo ou a sociedade em risco, quer seja pela reincidência, quer seja por uma tentativa de fuga, né? Colocar a aplicação da lei penal aí em perigo. Neste caso dela, residência fixa, primária, mãe de 6 filhos, quer dizer, não havia nada a não ser uma satisfação para a mídia, né? Uma prisão midiática que a gente fala, e sem nenhum fundamento de necessidade efetiva de se manter essa senhora presa durante o processo. Mas e se ela cometeu o crime? Sim, se ela cometeu o crime de furto qualificado e vilipêndio ao cadáver, o furto qualificado 2 a 8 anos. O vilipêndio ao cadáver, ainda que se entenda que aconteceu, porque não vi isso,
1 a 3 anos. Então a pena mínima giraria em torno de 3 anos, pelas condições dela seria mínimo, próximo da mínima, uma pena que, inclusive, mesmo que condenada, seria cumprida em regime aberto. Então não faz nenhum sentido, a menos que isso seja efetivamente demonstrado e necessário, que ela responda o processo presa. Porque a própria pena final não vai impor prisão a ela, então por que instrumentalmente, cautelarmente, ela tenha que ficar presa? Aí ela é condenada e solta, né? Então absolutamente, me parece, uma prisão desnecessária, abusiva, né? E como dizia Galeano, infelizmente a justiça é como uma serpente, só pica pés descalços. Enquanto essa senhora está presa por essa tentativa de furto de 17 mil ali, claro que ganhou tons midiáticos em função da cena que foi gravada, mas essas pessoas que desviaram bilhões dos cofres públicos, que são responsáveis indiretamente por milhares de mortes por falta de duplicação em estradas, por falta de hospitais, por falta de educação, investimento em segurança, estão todos soltos, né? Então, minha pergunta fica, e aí? A justiça é realmente cega? Ou ela se prevaleceu diante de uma senhora, né, pobre, e que nitidamente não é um risco para a sociedade, né? Pode ter cometido um erro? Pode, não estou afirmando, acho até que não cometeu. Essa é a minha opinião particular. Mas ainda que tenha cometido, qual é o risco que essa senhora oferece para a sociedade que justifique a manutenção dela no cárcere durante o processo? E você, qual é a sua opinião? Amigo estudante de direito, colega advogado, deixa aqui nos comentários a sua opinião e vamos debater o assunto. Grande abraço a todos.